É isso aí, eu tô no pique aqui, ó, tava dançando aqui, mas enfim. Boa noite ao pessoal que tá entrando aqui na live, boa noite Vitor, boa noite Matheus, boa noite Pedro. Depois de 2 semaninhas aí, meio que off de lives, né, por motivos da gente tá estudando, né, voltou às aulas agora, estamos fazendo aula em casa, trabalho de TCC, enfim, mas a gente não deixou de fazer as lives aqui no Facebook, e claro, essa semana teve uma grande homenagem para o Bragantino, aí, ó, 30 anos da vitória de 90, foi uma semana mega especial para quem nos acompanhou no Instagram, pelo Facebook, enfim, fizemos uma homenagem, colocamos prêmios lá no Instagram, como eu falei, então, uma semana especial, comemoração ao título de 90 do Massa Bruta, do Bragantino, ó, tô até com a camiseta aqui, ó, da década, que eu ganhei do meu tio, passou pro meu irmão me e tô com ela na live hoje aqui, enfim, vamos fazer uma live com o Luiz Miller, ele aí, ó, que jogou no Bragantino aí, ó, fez uma grande história no Massa Bruta, ao lado de grandes jogadores, Mauro Silva, enfim, vários jogadores da época do Braga, e vamos estar batendo um papo especial com ele aí, pro pessoal que acompanha o Bragantino aí, tá relembrando um pouquinho da história da época, quem não conhece vai estar conhecendo também mais sobre o Luiz Miller e sobre o Bragantino. É isso aí, né, Vitor? É isso aí, né? Depois de 2 semanas estamos voltando com a resenha Rapidez. Hoje, uma resenha mega especial, né? Já fizemos com o Marcelo Marcelotti, campeão em 90, vice-campeão em 91. Hoje, vamos fazer com o Miller, né? Que também marcou a história com a camisa do Bragantino e por onde ele passou, né? No esporte, seja aonde ele vestiu, ele ali representou muito bem o manto que ele estava vestindo, né? Então, Pedro. É isso, boa noite a todos, boa noite quem está entrando, boa noite vocês que estão mais uma vez hoje comigo aqui. E hoje uma resenha especial, né? Quarta-feira completou 30 anos da conquista de 1990, 30 anos da final caipira, né? Como ficou nacionalmente conhecida aí. Então, a gente está, nessa semana aí, produzindo bastante conteúdo lá no Instagram, né? E hoje estaremos com uma pessoa que viveu tudo aquilo também, para contar um pouco para a gente, que é o Luiz Miller, né? Que marcou época naquela equipe também, que foi um grande time, né? Que conquistou o Paulista naquela época e depois também foi vice do Brasileiro. Então vai ser bem legal esse bate-papo aí. Né, Matheus? Isso aí, Pedro. Com certeza vai ser uma resenha muito boa. E outros tempos do nosso futebol, né? As equipes do interior eram mais fortes, chegavam. Não só o Bragantino, mas outras equipes também. Inter de Limeira chegava, Guarani. E não é algo que é muito rotineiro de acontecer atualmente, né? Isso aí, ó. Então, o pessoal que vai entrando aí, ó, já pode ir entrando, mandando aquele salve pra gente aí, mandando as perguntas pro Luiz Miller. Aproveita, galera, que a gente vai estar conversando com ele. Manda a pergunta pra ele. Manda a pergunta boa aí que ele vai estar respondendo. E o Vitor com um cenário novo aí, né, o Vitor? 2 semanas o Vitor já arrumou um cenário novo aí. Aí sim, Vitor. Mas enfim. Esse período de pausa, já começar com mudanças, né? É isso aí. Ele tá com a gente aí já? Já tá com a gente aqui, o Miller. Opa! Vamos começar a conversa. Fala, Miller, boa noite, tudo bem? Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite, Vini. Boa noite, Matheus, Vitor Hugo, Pedro, Rangel. Boa noite a todos aí, satisfação. Vamos ver se a gente entrosa aí, apesar de eu ter só uns 2 anos mais velho que vocês, mas a gente vai entrosar na resenha aí, com certeza. É uma categoria acima. É pouquinha diferença, não tem problema, não. Vocês têm a idade quase dos meus netos, mas tá bom, tá bom. Mas,
Mas enfim, Miller, desde já a gente gostaria aqui do nome do programa da Rap10 agradecer você por ter topado bater um papo com a gente, ainda mais nessa semana especial, 30 anos da conquista aí do título do Massa Bruta na década de 90. E pra gente é um prazer enorme estar falando com você, um grande craque aí que Bragança inteira conhece você, então pra gente é um prazer enorme bater aquela resenha, enfim, saber mais sobre sua carreira no futebol, saber como que foi aquela época. Então a gente vai estar batendo um papo bem da hora com você e mais uma vez, muito obrigado por ter topado. Tranquilo, Vina. Então, com essa pandemia aí foi uma situação que aumentou bastante a questão de toda hora nos clubes que a gente passou, todo mundo também fazendo esse tipo de live para a gente recordar, rememorar e enfim, tá recordando tudo que a gente fez de bom na carreira e principalmente aqui no Bragantino, né? Vamos estar à disposição para a gente comentar com vocês. Então, pelo jeito, você fez bastante live, então, aí, durante a quarentena. O pessoal chamou você para fazer umas lives, então? Foi. Pessoal do Remo, de Belém, Sport Recife, quem mais? Guarani, Ponte, pessoal que a gente passou aí, sempre teve uma conversinha para relembrar, né? Principalmente o pessoal de Bragança aí já estive fazendo também para outros lugares também aqui de Bragança, outro pessoal da imprensa. É sempre gostoso e maravilhoso a gente relembrar, né, situações importantes, conquistas, né, principalmente. Porque futebol, por mais que você faça, você é lembrado onde você conquistou. Não tem o que fazer. Tem times que eu passei que tinham times excelentes, mas que não ganhou. E aí as pessoas não recordam isso. Graças a Deus, aqui no Bragantino, a gente praticamente teve 4 anos aí ganhando tudo, desde 88 até 91, que infelizmente em 91 a gente acabou não ganhando a final, mas foram 4 anos de praticamente conquistando tudo que disputou. Então, isso ficou gravado, tanto é que a gente, essa semana aí, teve essa comemoração de 30 anos. Parece que foi ontem, né? Mas já 30 anos não é praticamente a metade da minha idade, então é bastante tempo. É isso aí, ó. Então, para a gente começar a falar do seu início de carreira, Luiz, fala pra gente como que foi entrar no time profissional com apenas, você estava com 16, beirando para 17 anos, assim, como que foi entrar num clube tão grande assim, na época, né? O que passava na sua cabeça entrar já no profissional com essa idade? Porque hoje em dia não, né, a gente não vê jogador com essa idade entrando em time profissional, no elenco profissional para jogar. O que passava na sua cabeça naquela época? Rapaz, muitas vezes a gente tinha que se beliscar, né, para ver se realmente era verdade, porque, como você falou, eu com 16 anos comecei a participar de alguns jogos no São Paulo, e você olhava para o lado, tinha o Serginho, Zé Sérgio, Valdir Pérez, né, Dario Pereira, Chicão, enfim. E aí você fala, pelo amor de Deus, né? Olha quais são as referências que a gente tem para começar a carreira. Então, foi um dos fatores que fizeram com que a gente tivesse uma carreira legal, porque a gente teve sempre uns espelhos, né, para poder seguir na carreira, os melhores espelhos possíveis, né, referências que a gente fala no futebol. Esse início meu no São Paulo fez com que a gente, muitas vezes, aquilo que a gente fala hoje, sendo treinador, acabou um pouco isso, né? Os times de futebol, muitas vezes, você não tem uma referência, e na época não era uma só, no São Paulo tinha meia dúzia lá de jogadores, ou era a seleção uruguaia, ou era a seleção brasileira, essa coisa, e hoje, no time pequeno, não vou nem falar, no time grande, são poucos que têm referência para o menino que está lá embaixo se espelhar, tentar fazer, aprender, né? Porque muitas vezes quando você inicia a sua carreira, o dia a dia faz com que você evolui. Você treinando do lado de jogadores qualificados, você vai pegando, você vai aprendendo, você vai também aumentando o seu nível de desempenho, né? Então, não sei se vocês jogam tênis, por exemplo, se alguém de vocês joga tênis, você sabe. Quando você enfrenta alguém melhor que você melhora o seu nível. Quando você joga com alguém que é mais fraco que você, o seu jogo fica xoxo, vamos dizer assim. Então, você precisa. No esporte, você precisa ter alguém melhor que você do lado ou enfrentar alguém melhor para você melhorar e acabar evoluindo como um atleta, né?
Isso. Então você praticamente aprendeu bastante coisa na época com jogadores que eram mais velhos que você, assim, né? O pessoal ensinava você, assim, dava um suporte para você, explicava. Claro. Isso é a constância, né? Tanto é que hoje, vocês falaram aí com o Marcelo Martelotti, teve já com vocês aí. O Marcelo teve uma felicidade muito grande, ele montou um grupo do Heróis do Interior, né? Do pessoal nosso lá de 90, 91, e todo mundo no grupo. Hoje a gente vê o quanto tinham os meninos mais jovens que vieram do Rio na época, e hoje falando com eles, falam, nossa, amigo, você, o Ney, o Ivair, o pessoal que era mais velho naquele grupo, faziam que, né, eles tinham, vamos dizer, um espelho para seguir e fizeram que eles evoluíssem, né? Então, foi o exemplo que eu dei aí do São Paulo também, que o São Paulo tinha sido, aliás, campeão em 77, né? São Paulo foi campeão em 77 brasileiro. Imagina você, menino, mesmo, né? Você começando, tendo um time campeão brasileiro e aí fazendo parte disso aí tudo. Então, a evolução é muito grande quando você tem, né, referências boas para você seguir e aperfeiçoar, melhorar, aumentar a sua capacidade dentro da sua carreira, né? Foi o Rubens que deu a oportunidade para você, não foi? Rubens Minelli, sim, Rubens Minelli. Foi ele mesmo. É isso aí, ó. Então pode ir daí, Pedrinho. É isso aí. A gente estava conversando há pouco antes de entrar, né? Ele olhou, putz, todo mundo juvenil, só eu aqui, não sei o quê. Exatamente isso. A minha primeira pergunta vai você falar um pouco. Tem bastante gente da nossa idade que acompanha a gente também, né? Apesar de hoje ter bastante gente também que pegou a sua época, essa época de ouro do Bragantino também, mas fala para o juvenil, para a gente, para a nossa idade aqui, como que eram as características do Luiz Miller como jogador, como que era o jogo dele ali dentro de campo, Luiz? O Pedro, né? Isso. O Pedro, vou falar para você, é difícil a gente falar da gente, né? De si próprio. Aí vão achar que a gente é meio, né, presunçoso, falar essas coisas todas, mas eu, modéstia à parte, eu fiz uma bela carreira. A minha característica é que o futebol moderno, eu era um jogador muito rápido, principalmente em começo de carreira. Eu era, tanto é que eu, quando era 15, 16 anos, eu fazia praticamente todos os esportes. Na escola, eu era corredor de 100 metros, fazia em menos de 11 segundos 100 metros, entendeu? Aí depois isso foi para o futebol. Eu era um jogador muito rápido e que, com o tempo, você vai agregando outros valores, você vai, né, a própria técnica. Então, tem alguns jogadores, por exemplo, hoje, que se você visualizava, era uma característica de início de carreira, principalmente, eu tinha muito parecido com o Nilmar, lembra do Nilmar do Inter? Sim. Característica muito parecida com a dele, né? Muito rápido, muito técnico, sabia finalizar, enfim, era um jogador que, nas valências do futebol, aí eu quase só não tinha, pela questão física, não tinha muita força, mas era muito rápido, muito técnico, né? E com o tempo a gente vai se tornando, você vai com a idade perdendo um pouquinho, principalmente de velocidade, você vai agregando com outras situações, você não é tão rápido, mas você faz o jogo ser rápido, né? Se livrando, vamos dizer assim, da bola mais rápido possível, para não dar chance para o adversário te marcar, já que você já não é mais tão rápido, então você faz a bola andar com muito mais velocidade e com o tempo a gente foi se adaptando também a esses fatores, tanto é que a gente, no final de carreira, ainda conseguiu no esporte, por exemplo, eu fiz 2 anos lá maravilhosos, já com 35, 36 anos, também por isso, né, me adaptei, né, readaptei ao estilo, montei uma nova forma de jogar por ter uma dificuldade maior da questão física, né, porque você vai perdendo um pouquinho dessas valências, mas aí usando um pouquinho mais de inteligência, de experiência, cortando caminho, aquela coisa toda. Então, eu acho que em cima disso aí eu dei uma pincelada mais ou menos do que era a minha característica, né? Ela foi mudando conforme foi passando a idade, foi chegando e você foi adaptando, valorizando umas outras coisas em função de outros que você já não tinha tanto quanto no início de carreira. No início de carreira, se eu chegasse com 35, com a velocidade que eu tinha com 20, a gente com certeza teria jogado em outros patamares, mas
eu acho que foi uma carreira bem feita, em cima dessa característica que hoje todo mundo, eu como treinador hoje, que mais você procura no futebol hoje é jogador que tenha velocidade e que tenha essa técnica, né? Então, essa mais ou menos é o perfil, vamos dizer, meu, como um atleta profissional. Legal, você falou dessa readaptação também, quando o jogador começa a envelhecer, né? Tiver muito desses casos aí com o volante, né? O volante que tá ficando meio assim, o técnico recua ele para a zaga, né? A gente vê outras posições também que entra tudo nessa adequação aí para fazer, que nem o Felipe Melo, né? O Felipe Melo do Palmeiras hoje em dia. Sim. O volante vai atrasando e o atacante ele vai indo para dentro da área. Você entendeu? Exatamente. Eu fui saindo das peiradas, eu fui saindo do meio e fui indo para jogar de atacante. Final de carreira eu já era mais atacante de área, porque não tinha mais aquela força de ir voltar e voltar, mas aí por isso que no esporte eu consegui jogar bem, porque eu estava praticamente sempre dentro da área. E aí dentro da área a gente já tinha um pouquinho mais de experiência, de qualidade, para poder fazer um pouquinho da diferença, apesar da idade, né? Sim, isso mesmo. Tem o Daniel Alves também no São Paulo, né, que hoje está ali no meio. Mas ele está tendo dificuldade, porque no meio hoje, sem perna, vamos dizer assim, o desempenho, ele não consegue manter o desempenho que ele tinha antes, né? Se bem que na lateral também são valências que você, com a idade, você vai tendo dificuldade, né? Então, eu acho que ele também, está se readaptando, né? Uma função nova, e está tendo dificuldades, porque a visão que se tem dele é jogando num Barcelona de lateral. Quando você vem para uma outra função, num time que, de repente, não tem a qualidade que tinha o Barcelona, você tem muitas dificuldades. Uma coisa é você entrar num time só estrela, outra coisa é você ser o estrela. É uma diferença muito grande nessa situação. Né? Você jogar com qualidade é uma coisa, você ser a única qualidade é um problema muito sério, porque aí é a velha história, você joga, você joga você joga a bola, os caras devolvem uma melancia para você, então é complicado. Exatamente, e o futebol está mudando constantemente, né? O Daniel falou, vou jogar ali, vou pegar minha boquinha ali no meio campo, mas o meio campo hoje em dia não pode ser aquele cara que nem eu falo que você pega o Ganso jogando hoje, né? O Ganso hoje ele precisa correr, ele precisa marcar o meio campo, precisa se doar mais dentro de campo, não pode mais naquele meio campo que só técnico, né? Que enfia a bola ali para o centroavante, para o atacante. Então, acho que o futebol está mudando constantemente, isso daí é uma coisa que os jogadores vão ter que mudar muito daqui para frente. Readaptar, né? Nós temos um exemplo aqui do William Matheus, como é que chama? O do Braga, aquele meio calvo. William Correia. Ele também, né? William Correia. O William Correia, ele teve uma certa dificuldade, né? Na Série B ele desenvolveu, estava bem. Agora, na Série A, onde aumenta a qualidade, aí ele está tendo um pouquinho mais de dificuldade de ser o titular, mas isso faz parte da idade. O treinador tem que, se ele for um diferente, por exemplo, o Ganso que você falou, se ele for um jogador diferente, que tem um passe legal, o treinador tentar achar uma fórmula da equipe jogar e o potencial maior dele ser utilizado, né? Aí cada treinador tem que saber usar melhor, como está usando, por exemplo, o Nenê. O Nenê é quase 40 anos também. Então o Nenê está sendo usado praticamente, fica à vontade. O time joga em função dos passes dele, de uma bola parada, enfim, nesses quesitos ele está fazendo uma diferença ainda, né? Ele se aproximou da área, ele já não está aqui atrás de armador, porque se ele for armar, não dá tempo de chegar na área. Então, ele já está bem mais da intermediária para frente, ele já está quase que um segundo atacante, né? Então, são situações que o treinador tem que ter essa inteligência, essa leitura, para usar o que ele tem de melhor em prol da equipe, né? E outra coisa que vai chegando a idade, você já não fica com aquele achar que tem que jogar todo jogo, tem que ser titular absoluto. Isso eu acho que com a idade a cabeça vai chegando, a inteligência também chega nesse ponto, e você saber, se eu jogar, né, os jogos mais importantes, ou jogar meia hora o melhor que eu tenho, eu vou produzir, eu vou dar o que eu tenho de melhor, do que 90 minutos jogando mais ou menos.
eu tenho que aguentar os 90, aí você não faz nenhuma coisa nem outra. Então, esse é o fator que eu como treinador, tendo jogadores mais rodados, a leitura minha e a conversa, principalmente com o jogador, tem que ser nesse nível. Eu quero tirar o que você tem de melhor, né? A questão física não é o seu melhor mais, já foi. Isso é questão técnica, questão de resolver um jogo em umas situações mais complicadas, e aí que você tem que saber tirar do jogador nesses momentos, né? Verdade, concordo. Isso aí, vai lá, Matheus. Eu anotei aqui, o Luiz, em 96, fez mais gols no Campeonato Brasileiro do que Bebeto, que era atual campeão do mundo, Edmundo, que estava comendo a bola nessa época, Exatamente. Euler e Paulinho McLaren. Pra Veja você ver só. o nível que eu... Não é fraco, não, hein? Isso você está falando no brasileiro ou no ano todo? Brasileiro. Porque no estadual eu fui artilheiro do estadual também, já tinha feito mais de 15 gols no estadual também. Então os 2 anos de esporte foram maravilhosos, já tinha feito em 95, um ano, aliás, antes de ir pro Santos, eu tinha voltado do Japão e fiz 4, 5 meses no Remo também, tinha sido campeão lá, fazendo gol, sendo artilheiro do campeonato. Então, coincidentemente, depois que eu voltei do Japão, mas também não foi coincidência, porque quando eu fui para o Japão, eu também tinha feito um monte de gol aqui no Bragantino. Eu só não fui o artilheiro em 90, quando a gente está conversando sobre 90, e eu só não fui artilheiro de 90 porque os últimos jogos eu tinha sido negociado para o Japão, e o Japão tinha janela de inscrição, eu não pude jogar, eu acho que 5 ou 6 jogos finais. E eu fui, acho que o vice e o terceiro artilheiro do campeonato com 12 ou 13 gols. Eu fiquei apenas 2 gols do artilheiro. Então, a possibilidade de ter sido artilheiro em 90 teria sido muito grande se eu tivesse ficado até o fim, né? Então, antes de ir para o Japão, já tinha... Então, na final, aquilo que eu falei, no começo da minha carreira, eu não fazia tanto gol. E no final, eu comecei a fazer muito mais, porque a adaptação, né, de uma nova característica, né, que com a idade vai chegando e você vai se moldando às necessidades e à sua própria facilidade em fazer as coisas, entendeu? E você se arrepende de ter ido para o futebol japonês bem Rapaz, naquela fase? Matheus, eu vou falar para você, cara. A vida é feita de escolhas, né, cara? E você não vai saber nunca o que ia acontecer se eu não tivesse ido. Agora, se eu não tivesse ido, é que eu falei, eu poderia ter sido artilheiro do campeonato, junto a isso, o artilheiro do Campeonato Paulista, a possibilidade para uma seleção brasileira é gigantesca, né? Tanto é que nós tivemos depois 4, 5 jogadores do próprio Braga, né, que foram para a seleção. Então, a possibilidade de eu ter ido para uma seleção brasileira seria grande e aí a carreira seria outra, né? Jogador de seleção, você sabe que tem outro patamar, tem outro nível, tem outras oportunidades. Então, eu me arrependo porque o que eu vivi foi maravilhoso no Japão, né? Porque a questão profissional, a questão financeira compensou, porque senão a gente não ia, mas o compensar era pela época, não por hoje. Hoje os valores são ridículos pelo que a gente foi negociado na época, mas na época era um bom dinheiro, era 2, 3 vezes do que eu ganhava, que normalmente o futebol brasileiro pagava, então já era. Mas o mais importante, o mais interessante foi conhecer a cultura, conhecer o novo país, né? Você aprender valores completamente diferentes, outro modo de viver, outro modo de se alimentar, enfim. Outra foi educação. Maravilhoso. Isso foi, para mim, foi o lado profissional e o lado, né, de aprendizado, vamos dizer assim, para mim, para minha família, né? Minhas filhas foram praticamente alfabetizadas em japonês e isso também teve uma grande valia, né, para a família toda, entendeu? E a adaptação, sofreu bastante ou conseguiu se acostumar? Sofre muito. Sofre, apesar de eu ter tido um intérprete que facilitou muito as coisas, né? Um intérprete praticamente 24 horas por dia, principalmente no início, né? Ele era um funcionário do clube, era um auxiliar, vamos dizer assim, do clube, mas falava português. E aí ele facilitou muito, porque ele também não era só comigo, era o Dario Pereira, também foi junto, pro mesmo tipo, o Gamba Osaka, né?
Mas a dificuldade era muito grande, porque a gente ia fazer pré-temporada, ficava naquelas estações de golfe, por exemplo, maravilhosas, só que a hora de chegar na hora de comer, meu Deus do céu, como é que a gente se virava? Aí teve uns 6 meses que eu, Dario Pereira, só comia arroz e bife, porque o resto não tinha nem como comer, porque, né? Aí, com o tempo, você vai se adaptando até a isso, e aí, pô, hoje a gente, se deixar, a gente come só comida japonesa, porque a gente acaba acostumando e gostando, enfim. Mas foi difícil. O mais difícil, Matheus, foi a questão do futebol, a adaptação, porque nós fomos, o futebol japonês começou a contratar alguns jogadores brasileiros, uruguaios, argentinos, para reestruturar o futebol, ou profissionalizar o futebol, e levaram. O próprio Zico, Oscar, Renato Pemucho, o Manguinha, que mora aqui em Bragança, também chegou aí, e alguns jogadores que tiveram essa honra, vamos dizer assim, de fazer uma iniciação profissional no Japão. Então, por isso também foi gostoso, a gente teve tudo isso, os japoneses já pensavam lá na frente. A gente está trazendo esse pessoal, porque daqui a 10 anos nós vamos fazer a Copa do Mundo. Você fala, esses japoneses são tudo louco, né? Como é que eles estão pensando no negócio dele? E em 2002 fizeram, junto com a Coreia, fizeram a Copa do Mundo. Então você vê como os caras têm uma visão completamente diferente, né? Planejamento, organização, essa coisa toda. Isso que compensou, e a gente agradece por ter ido para aprender muita coisa interessante e que compensou. Então a questão prática do futebol, a gente sofreu muito, porque os campos eram muito ruins no início. O primeiro ano que a gente disputou era semiprofissional. Só eu e Dario, que trabalhávamos em full time, trabalhávamos 2 jornadas por dia. A maioria, os outros todos jogadores trabalhavam de manhã fazendo videocassete, fazendo televisão, fazendo essas coisas, e à tarde ia treinar, entendeu? Então, era semiprofissional ainda. Aí, do outro ano, começou o profissionalismo, e aí as coisas já melhoraram, ficava bem, e hoje praticamente você não vê mais o Japão fora de uma Copa do Mundo, tanto quanto evoluiu o futebol deles, né? Isso aí. Vai lá, Vitor. Aproveitar aqui, mandar um abraço pro pessoal que está comentando a live aqui, ó. O Vitor Frasinelli, grande Luiz Miller, ele comentou aqui, ó. André Rangel também, boa noite a todos. Também temos um comentário do Jamil, vou deixar aqui para o Pedro ler o comentário do Jamil, que é sobre o Atibaia, hein, Luiz Miller. Ele fala sobre o Atibaia também aqui, ó. O Ferreira Júnior, esse dava gosto de ver jogar. Grande Luiz Miller, abraços. Também o nosso parceiro aqui, ó, Angelito Neto. Grande Miller, pisa aí. Abraços. Angelito tem uma história interessantíssima. Conta pra gente. Pode contar aí. Angelito, eu que montei, eu, o Gil Baiano, nós montamos a Playoff, não sei se vocês conhecem a Playoff lá, que agora virou beach tênis, a quadra de society lá para cima da universidade. E aí eu sempre convidava o pessoal, o ex-atleta, e uma dessas eu convidei o pessoal da FM, da rádio, para ir lá fazer uma brincadeira, jogar, e joga para lá, joga para cá. O Angelito estava no meu time, aí, ele estava na minha frente, ele passou, eu falei, pisa, Angelito, pisa, para pisar para eu bater, fazer o gol. Ele pisou e caiu na banca, caiu. Aí eu falei, meu Deus, pisa, ele ficou. Eu vejo ele e falo já de primeiro, pisa, Angelito, ele já dá risada, né? Abraço para o Angelito e nosso parceiro aí. Olha aí, olha lá, hein? Também o Cláudio Moraes. Claudião, gente boa também. E dar notas altas na revista Placar para esse fenômeno do futebol brasileiro. Parabéns aos companheiros jornalistas. Abraço também aí ao Cláudio, né? Claudião é uma gente boa, das antigas, né? O Cláudio é das antigas. Acho que ele começou a trabalhar nas coberturas junto com a gente aí. Ele fazia ele fazia meio futebol, meio política, fazia um pouquinho de tudo. Grande abraço, Cláudio. E vem aí! O Angelito falou que estava chovendo. Tava escuro. Tava escuro para ele, né?
É isso aí. Cecília Miller também está aqui. É, A filha. Sua filha? a Geisa Miller também tá aqui com a gente, a Cecília, né, Vitor? É. Família Miller aí com a gente A aí, ó. Rádio Patroa, né? A Dona Onça, que nem diz o outro. Valeu. Ô, Miller, aproveitar, a gente está falando do Bragantino aqui. Qual era a expectativa quando você chegou da Portuguesa, né, em 88, aqui no Bragantino? Qual era a expectativa do time? O Vitor Hugo que perguntou, né? Isso. Ô, Vitor, falar para você, preocupante, porque o Bragantino ninguém conhecia. O Bragantino tinha ficado praticamente uns 20 anos em divisões abaixo, né, menores, e ninguém, na hora que falaram que o Bragantino, eu falei, pô, não, eu vou escutar, mas pô, eu acho que você sair de uma Portuguesa para o Bragantino, que não tinha nem divisão, tinha recém subido, acho que da terceira para a segunda, era preocupante, né? Mas daí o pessoal me chamou, a gente teve a reunião, mostrou o projeto todo, né? A família Chedid, e aí a gente, junto comigo, eles colocaram, né, os nomes de alguns jogadores que na época eram famosos, que eles estavam montando um time qualificado, e aí a gente, pô, peraí, o fulano, o Beltrano, era Bolívar, o zagueiro, né, o Gomes, zagueiro que jogou no Guarani, foi campeão brasileiro no Guarani, o próprio Ney Pandolfo, né, que veio nessa primeira leva, e o Barbiroto, goleiro, né, e aqui já tinha o Evair, já tinha o Souza, e aí a montagem do elenco, a gente falou, não, eu acho que pelos jogadores, eu acho que a ideia, né, é interessante, e aí a gente acabou, mesmo porque também a Portuguesa dificultou a minha saída para outros times de primeira divisão. Eu lembro que na época tinha um Botafogo do Rio, tinha o Coritiba, que tentaram de todas as formas, o presidente me liberou, e só me liberou porque era um time abaixo da Portuguesa. Eu falei, eu vou ter que dar um passo atrás e retomar a minha carreira, né? E graças a Deus, apesar de toda essa dúvida em vir para o Bragantino, né? Graças a Deus a gente veio, todo mundo que veio na época, de uma forma ou de outra, estava vindo meio que renegado nos times onde estavam. Então a gente veio para cá meio que todo mundo precisando dar a volta por cima. E mais ou menos foi o que aconteceu, né? O Ney não estava tendo mais chance lá, o pessoal que veio, o Gomes, o Bolívar, o próprio depois o Ivaí estava também saindo de uma situação do Mojimirim, então. Aí a gente tem uma reviravolta, como o Gil veio emprestado, o Gil Baiano veio emprestado do Guarani, né? Na época era garotão de tudo, cheio de força, né? Então a gente em 88 conseguiu o acesso na intermediária, que era na época, né? E aí 89 Série B, campeão da Série B, e cada ano qualificando o grupo, né? Fez uma estrutura, uma base em 88, né? Praticamente a defesa quase não mudou, a não ser o Vitor Hugo, aquela famosa troca, não sei se vocês lembram, o Vitor Hugo trocou com o Guarani por 6, né? Olha a bela troca que eles fizeram, né? Aí eu falo, tem 2, 3 trocas aí que Aí veio o Mauro Silva, né? Aí veio o Mauro Silva, o Gil veio em definitivo, veio o Júnior, zagueiro, que jogou direto depois no lugar se tornou titular absoluto, o Júnior zagueiro, no lugar do Vitor Hugo, né? Aí quem mais veio? Veio o Mário, centroavante, que em 88, né, jogou pra caramba aí, quando a gente foi campeão da Série B, no Bolinha, o lateral, Carlinhos, enfim, Zé Rubens, né? Zé Rubens, o meinha canhoto. Então, fez uma troca sensacional. E em 89, também, com a vinda do próprio Vanderlei Luxemburgo, outro negócio importante e que qualificou muito também o grupo foi Fluminense, né? Veio uma meia dúzia do Fluminense aí, também qualificou muito, né? Veio João Santos, Silvio, o Franklin, o Robert, nossa, o Gabriel, acho que chegou a vir também, né? O goleiro, o Bambão, o zagueiro, que também, enfim, eu acho que essas duas, vamos dizer assim, qualificada no elenco, fez com que o time tivesse 4 anos aí bem feito, né? Porque hoje a gente vê, futebol hoje mudou muito e dificilmente você vê um time conseguir dar sequência 3, 4 anos no mesmo time, né? Porque o time ganha alguma coisa, já a meia dúzia vai embora, né? Não tem a manutenção.
né? E aqui no Bragantino se conseguiu aí pelo menos 4 anos manter. Aí depois que foi vice-campeão brasileiro, aí já foi. Eu já tinha ido, apesar de ter voltado para jogar as finais em 91. Aí depois foi Mazinho, foi Mário, o Mauro Silva, né? Aí foi saindo todo mundo aí, porque também não tem como fazer, faz parte do ambiente do futebol, você também dá uns passos a mais cada vez que você vai evoluindo. Mas eu acho que foi isso que contou muito, a sequência, né? Porque se você vê o time que foi campeão em 88 da intermediária do Paulista, por time que foi campeão de 90, praticamente tinha 6, 7 jogadores que jogaram lá e estavam jogando na final de 90, 3 anos depois. Então você vê que, né, se for botar no grupo, tinha quase 15 jogadores que estavam num e estavam no outro também. Então eles foram, né, qualificando o elenco, por isso que chegou onde chegou e conseguiu as conquistas, porque teve essa continuidade de trabalho, né? Sim, você chegou com 27 anos, né? E, Miller, como que era o condicionamento físico dos atletas quando você chegou, quando você jogava? Porque hoje a gente vê um trabalho muito bem voltado, né, para a parte física do atleta, academia, suplementação, tudo isso, os clubes investem nisso, né? E os atletas também devem se preocupar com isso. Como era na sua época? A questão física evoluiu demais, né, Vitor? Você sabe como funciona isso aí. O futebol, ele ficou muito mecânico porque os espaços diminuíram demais. A força física dos atletas hoje é muito grande. Então, aumentou a marcação, diminuiu os espaços e isso fez com que todo mundo se preocupasse também em evoluir, né? Isso, infelizmente, a gente tinha coisa boa para copiar, a gente foi copiar a questão física do europeu, né? Então, o europeu sempre se preocupou em diminuir a nossa capacidade, vamos dizer assim, nivelar a força deles com a nossa técnica. Sim. A vida inteira, o europeu sempre trabalhou como é que nós vamos equiparar a nossa questão física para diminuir a qualidade e a capacidade técnica do sul-americano. E sempre foi isso. Só que chegou uma hora que a gente foi o contrário. A gente se preocupou em melhorar a questão física, em vez de evoluir e sempre aprimorar a questão técnica. Por isso que nós estamos hoje nessa entre-safra, de não saber se faz uma coisa ou se faz outra. E o europeu, já pelo contrário, já está na frente, porque eles vêm pegar os meninos mais novo possível e levar para lá e moldar do jeito que eles querem lá. Por isso que o futebol brasileiro não tem mais a técnica que tem, porque os meninos com qualidade não ficam aqui vendo uma referência no time profissional e fazer com que ele evolua na característica do futebol brasileiro. Não, o menino vai lá e como é que ele é treinado lá? Do jeito que eles jogam lá. Né? Então, a questão, o futebol brasileiro morreu. Não é que morreu. Morreu porque aqui não se tem... Primeiro que não se tem a condição financeira para se manter um menino com qualidade. Né? O Neymar foi meio que, excepcionalmente, ficou 3 anos a mais do que o normal. Senão ele teria ido embora mais cedo ainda. Então, hoje, se os times... tem 2, 3 times aí que estão melhorando essa questão financeira e a gente torce para mais times conseguirem para manter um pouco mais esses jogadores e aí a nível técnico do Brasil vai melhorar. Com certeza, se a gente conseguir manter os melhores jogadores aqui, acostumar a jogar e continuar a evolução técnica, né, daquele futebol brasileiro que nós tínhamos, né, de criatividade, de técnica, de invenção, né? O brasileiro ele tem muita criatividade, inventa muita coisa, mas desde que você tenha o campo para, né? Vamos dizer assim, vocês estão na faculdade, você sabe, você tem que criar situações para desenvolver isso, né? E o europeu está na frente, o europeu tem o dinheiro, leva e lá eles criam do jeito deles, como eles querem fazer. Então, o europeu sempre se preocupou em igualar a nossa qualidade técnica, mas porque eles não tinham. Então, eles foram buscar aqui o que tinha de técnico para fazer com que eles... Tanto aí hoje os meninos falam, futebol europeu é o melhor. É lógico, vê os melhores times da Europa. Eles não são times,
Eles são seleções. Sim. Eles pegam os melhores jogadores de todos os países. Os 6, 7, 8 melhores times da Europa são seleções mundiais. Aí é fácil. Enquanto aí, esse Mundial que tem de clubes, aí você vai enfrentar um time campeão da Europa, que é um campeão, que é uma seleção mundial, contra o time do Brasil, da Argentina, que são jogadores regionais. Então é difícil você enfrentar uma seleção mundial com um time que tem alguns jogadores que jogariam lá, não todos. Sim. Então, hoje está muito desequilibrado, é difícil. Agora, teve um Flamengo, um Palmeiras, né, um Grêmio, que estão, né, melhorando essa questão de administração, de aporte financeiro, o próprio Red Bull nosso aqui, né, que tem uma condição e que tem uma linha de trabalho muito definida. A gente espera que mais clubes tenham essa linha e consigam manter um pouquinho mais os nossos talentos prematuramente levados embora, né? Sim, porque a gente vê o futebol brasileiro perdendo atletas muito qualificados, novos, né? A gente vê o Rodrigo, Vinícius Júnior, entre outros, né, que saíram completaram a maioridade, 18 anos, e já foram para o futebol europeu, né? Sim, exatamente. Então, esse é um dos problemas para o futebol brasileiro ter caído tanto tecnicamente, porque eles não dão, ninguém consegue segurar mais os meninos aí que conseguem fazer, não é nem muito, ele faz um campeonato brasileiro bem feito, faz meia dúzia de gol, o pessoal já leva embora. Não dá tempo nem de desenvolver. E pior ainda, cada vez pior, a seleção sub-17 que vai jogar sul-americano, 99% dos meninos que jogaram sul-americano sub-17 já estão lá fora. E aí? Como é que faz? Aí os times daqui não conseguem, né, aproveitar os meninos que provavelmente iriam dar frutos para os times grandes, né, melhorando a qualidade de jogo, o torcedor ia, né, começar a frequentar mais porque o nível do jogo é legal, aquela coisa toda. Infelizmente, a gente está na mão de quem tem mais dinheiro. Infelizmente, o padrão do futebol hoje é dinheiro e isso, por isso que a gente torce para um Palmeiras, um Flamengo aí, da vida, ter mais clubes para poder ter essa base, essa questão de aporte financeiro e ter uma linha de conduta para manter um pouco mais essa molecada aí trabalhando e se desenvolvendo dentro de um perfil do nosso futebol, né? Ô, Vitor, só para completar, e o que o Miller falou é verdade, constantemente está acontecendo isso das promessas irem para lá, e eu vejo que nem o Miller falou, lá eles conseguem moldar melhor também o atleta por conta desses avanços aí da questão física, né? Melhor preparo físico e tudo mais. Eu estava vendo uma foto do Vinícius Júnior, do Rodrigo, que já tá. Uma foto dele franzino, agora ele tá forte, bombadão, né? Então você vê que o cara em 1 ano, 2 anos, ele consegue entrar num preparo físico que dificilmente aqui no Brasil, é claro que aqui a gente vê equipes, né, preparadas para isso, com bastante a tecnologia chegando cada vez mais nos clubes, mas lá eu acho que o negócio é muito mais rápido e eles conseguem moldar o jogador de forma mais fácil, né? O que eles sempre souberam fazer desde sempre, né? Sim. Fazer ele condicionar fisicamente, né? Fazer eles... Você vê o Ronaldo Fenômeno, do jeito que eu vi jogar. Eu joguei contra ele no Cruzeiro, ele era um pau de vira-tripa, vamos dizer assim. Aí agora você vê como ele acabou a carreira dele, porque, né, eu acho que não é uma questão que eles... Lá, a questão de força é prioridade. Então, o próprio Neymar eu acho que foi um dos poucos casos que ele não incorporou tanto quanto os outros. Sim. O Ronaldinho Gaúcho, quando ele foi para a Europa, era uma coisa. A hora que ele jogou no Barcelona, meu Deus do céu, o pessoal batia nele e caía, tão forte que ele ficou. Né? Mas os caras levam cedo porque eles fazem todo o trabalho de massa, vamos dizer assim, para desenvolver a massa. O menino fica 1 ano, 2, para se readaptar a uma nova estrutura muscular e física, e aí depois ele começa a voltar a desenvolver a questão técnica, porque aí é dom, aí é natural dele, a questão técnica, de criatividade, e aí já, né, fisicamente forte, que muitas vezes aqui no Brasil, né, eu diria 90% dos clubes não tem
né, condição de fazer um trabalho assim, voltado para essa situação. Hoje, pouco mais, mas antigamente muito pouco. Agora já estão se pensando um pouco mais nessa questão, né, de se desenvolver, porque o futebol hoje está muito essa questão de muito espaço reduzido, muito contato, virou um salão em Campo Grande, né? Um toque, dois, um toque, e o enfrentamento mano a mano, quase você não vê mais, porque, né, é uma questão tática, né? Aí sou eu o treinador, e muitas vezes você vê treinador aí que inibe o menino, o menino dribla, o treinador fala, toca, vai driblar de novo, toca, aí você limita o menino joga. Por que você não driblou? Você só pede para tocar, agora você quer que do drible? Então, vai condicionando isso na cabeça, né? Por isso que eu falo aquele negócio, né? O menino sai do Brasil, ele pede os macetes, né, do futebol do Brasil. É isso. É isso aí. Ó, primeiro mandar um abraço que o pessoal tá resenhando aqui na nossa live, o Bruno Mendes, o Eric Moura também, o Cláudio, que tá comentando aí também bastante, a Valkyria, enfim, o pessoal tentando. Daqui a pouco a gente lê o comentário que o Bruno Mendes enviou aqui também. O Eric ele mandou um texto aí. Você quer colocar já? Lê aí pra gente ler do comentário do Bruno Mendes aí. Coloca aí pra gente ler. O Bruno Mendes falou assim, ó, boa noite, galera, parabéns pelo programa e pela escolha do convidado, Grande Miller, ó. Grande Miller, esse é bom de resenha, craque de bola, apesar Pedro, Vini, Matheus, Vitor, eu só acompanhar o Miller no final da carreira, sou novinho ainda. Brincadeira do Miller, né? Vi o Miller na Portuguesa, no nosso Bragantino, no meu Santos, no Esportes, no Remis e... Opa, peraí, cortou. E sempre se destacando com a mesma qualidade. Que Deus te abençoe, Miller. E volta logo a trabalhar no futebol, hein? É isso aí, ó. Bruno Mendes, faz a voz do estádio aí na Brunão também Brunão é das antigas. Ele fala que é novo, mas não é muito novo, não. Futebol a gente começa cedo, né? Porque futebol a gente começa cedo. Mesmo para jornalista, para todo mundo que está envolvido, sempre começa muito cedo. O Brunão começou cedo. Grande abraço aí, Bruno. Obrigado pelas palavras. Inclusive, ele mandou aqui também, ó, o Milha. Ele mandou assim, ó. Olha o nosso grande Cláudio de Moraes aqui, ó, amigo. Lembra que jogamos a pelada de segunda-feira lá na playoff com o Luiz Miller? Você lembra, ô Miller, dessa resenha aí com o Cláudio de Moraes, o Bruno? Então, o pessoal da imprensa ia jogar lá. Uma dessas aí que aconteceu do Angelito. Essa história do Angelito, Brunão, mas só que o Bruno hoje, eu acho que não consegue mais jogar. Eu acho que ele é a bola. Ô, louco, hein, Bruno? Complicou, hein, Bruno? O Bruno tá... Faz tempo, aliás, que eu não vejo o Bruno. Não posso nem falar se ele tá... A última vez que eu vi ele estava bem saudável, vamos dizer assim, né? Um abraço aí pro Bruno, pro Eric Moura, pro Cláudio Moraes, o pessoal que é da imprensa aí de Bragança. Vitor? O Bruno era voz do estádio aí, né, do Nobizão? O Bruno era voz do estádio, ó. Grande voz aí conhecida. O Eric não perde a oportunidade de cornetar o Felipe Conceição aqui na live. Já cornetaram o Felipe Conceição na live, hein? Foi o Eric que mandou aí, ó. Mas aí, um abraço pessoal aí da imprensa aí de Bragança, o Cláudio, o Bruno, o Pedrinho também que faz parte aí da equipe da imprensa. Mas enfim, Mila, a gente tá falando aí, você falando do futebol europeu, brasileiro, enfim. Eu quero saber a diferença que você vê do futebol daquela época, da década de 90, de quando você jogava, pro futebol atual. Você que já foi técnico de vários clubes aí, enfim. Qual que é a diferença que você vê do futebol de antigamente pro futebol atual? Vini, algumas coisas básicas mudaram. A questão da evolução física, né? O padrão físico fez com que o jogador, né, o básico na nossa época se corria 6, 7 quilômetros, hoje basicamente se corre de 11 a 12. Isso já é uma diferença gigantesca, né? Outra coisa que muitas vezes o pessoal fala que o futebol hoje é mais intenso, o problema não. Hoje se padronizou o tamanho dos campos, para começar, tá? Hoje tem que ter FIFA, CBF, tem padrão, 105 por 68. Isso é uma quadra, um retângulo que você tem que ter essas dimensões para participar de qualquer campeonato,
a federação já começou a diminuir os campos, padronizar, aliás, e todo o campo tem que ter, né, esse tamanho. Né? Isso já era uma questão antigamente o jogo ficava mais lento, primeiro pela situação de tamanho, teve campo que eu joguei que era 120 por 90, tá? Maracanã, Serra Dourada, aqui no interior tinha Presidente Prudente, parecia que era uma fazenda o jogo, você não via o gol do outro lado. Também, não era? Nossa, era gigantesco, os campos eram gigantescos. Segundo fator que fazia com que o jogo era mais lento, a grama era alta. Alguém já viu o jogo antigo no Mineirão? Sim, alguém já viu? Repara na chuteira. Você não vê a chuteira fica embaixo a grama esconde a chuteira. Então não tem como você se tornar um jogo rápido com a grama desse tamanho. Campo grande e a grama alta. E condicionamento como era feito na nossa época. Nossa época, você tem uma ideia, você apresentava numa terça-feira, você ia correr, subir e descer morro. Não tinha academia. Entendeu? Então, a evolução do esporte. Hoje, você fala para qualquer jogador que ele vai correr 1.000 metros, ele dá as costas e para você, está fora, você não sabe nada. Então, as distâncias, a forma de se trabalhar é completamente diferente. Né? Você tinha época que você trabalhava, a pré-temporada, você ficava 2 semanas sem ver bola. Você fazia físico, corrida, circuito, tá? Hoje vocês falam em funcional, nossa época era circuito treino, e era só isso. Hoje não, hoje no segundo dia já tem bola. Então, evolução é evolução. É diferente, não é pior nem melhor, é evolução. Do futebol, do esporte, você vê o tênis, você vê o basquete, vôlei, você vê o vôlei, meu Deus do céu, antigamente dava hoje, pelo amor de Deus, a evolução do esporte com a parte de estatística, né? Evoluiu muito o esporte com a estatística, e o futebol também. A estatística fez com que tudo evoluísse, a questão, né, de você aprimorar os treinos em cima disso aí. Você já tem a leitura do adversário todinho, sabe quem joga e quem não joga. Esse cara pega a bola aqui, joga lá, e por que ele quer que joga lá? Porque não sei quem vai só escorar para o fulano passar, aí faz o passe, enfim, né? Isso são situações básicas do futebol que antigamente não, você criava. Antigamente você fazia as jogadas de treino coletivo, se fazia 2 coletivos na semana. Coletivo nada mais era que 2 tempos de 40 minutos. Não. Treino coletivo, era jogo, o treino era 2 tempos de 40, time A contra time B, e aí evoluía o time. Aí o treinador achava quem se encaixava melhor pelas jogadas que se fazia no treino. Não, isso aqui, aí a inteligência do treinador achava as peças melhor, porque não tinha essa evolução de treino, de trabalhos, enfim, nessa questão toda aí. Então, e por isso que eu acho. Agora, a questão técnica não se compara. Não se compara. O jogador sabia dominar, sabia cabecear, usava a perna esquerda, usava a perna direita, coisa que hoje você vê, né, que os jogadores, pouquíssimos têm essa qualidade, todos os fundamentos bem feitos. Uma coisa é você saber bater só com a direita, né? Isso a hora que vem na esquerda, como é que faz? Zagueiro, vira e mexe, você vê zagueiro fazendo gol contra, porque não sabe usar a outra perna, fica torto para bater na bola. Então, isso, dificilmente, antigamente, jogadas da área, tinha zagueiro que dominava no peito e saía jogando, Luiz Pereira, Luizinha do Atlético Mineiro, Dario Pereira, nossa senhora, o zagueiro que eu, atacante, quando jogava com o Dario, ficava, e agora? Ele vai me dar um corte dentro da área, olha que vergonha, né? Então, hoje não, hoje você pode dar o bote que o zagueiro, no máximo, vai dar um bico e jogar na arquibancada, né? Então, a questão técnica é muito diferente de antigamente. E isso não era só os times grandes. Time do interior aqui, você ia jogar no interior, nossa senhora, você pegava cada time muito bom, porque antigamente não tinha esse mercado externo. Todo mundo ficava dentro. Tinha jogador que só jogou num time no interior. Você ia jogar em América, lá de Rio Preto, Jaú, a Marília, cada time, para você empatar nesses lugares era difícil, porque os times tinham 5, 6, 7 anos jogando junto. Então, nossa senhora, é muito difícil você jogar contra esses times, né? E quando um desses, os melhores, iam para o time grande, o time grande também deixava lá 5, 6,
10 anos no time grande. É por isso que a gente fala, volta para aquela conversa, o menino quando começa na escolinha no time grande, fala, pô, olha lá tem Sócrates, tem Casagrande, tem Zenon, tem isso, tem aquilo. Hoje você vai olhar para o Corinthians, quem é a referência do Corinthians? Um Jô, e olha lá, né? Sim. É difícil, né, cara? É difícil. Então, essa questão de você comparar o futebol de antes e de agora. Agora evoluiu, o esporte evoluiu, não tem muito, não é melhor nem pior, era completamente diferente. É outro esporte. Eu acho que o futebol hoje é outro esporte, não é o futebol que se jogava na minha época. Apesar de ter jogado até comecei os anos 2000 jogando, mas foi uma evolução muito grande da questão questão da evolução física, né, dos espaços diminuídos, jogar marcando pressão mais, joga compacto. Antes a gente jogava longe, meia não marcava, só vinha até o meio. O treinador falava, não precisa marcar, vem até o meio. Mas em compensação, quando o volante que marcou, pegou, jogava no meio. Agora você resolve. Eu corri para você, agora você tem que resolver para mim. Né? Essa é a minha situação. Hoje não. Hoje o meia tem que correr atrás do lateral até o último lá, só que a hora que rouba a bola, como é que faz para ir lá? Por isso que muitas vezes os caras, um Ganso da vida não joga mais, os jogadores técnicos não jogam mais, porque tem que ir e voltar. Faz 2, 3, 40 minutos já era, não tem mais perna para fazer, ou vai fazer o básico que o outro jogador com mais força faz. Aí não interessa, né? Beleza, moçada? Deu para entender mais ou menos aí a diferença? Deu. É isso aí, ó. Agora passa a bola aí pro Pedro, fazer a pergunta dele. Antes de mudar de assunto, imagina esses caras aí dessa época, ô Miller, jogando hoje com campo bom, bola boa, preparo físico. Ok, imagina, né? Os caras, Pedro, desculpa, de vez em quando os caras perguntam, será que o Pelé jogaria hoje? Vocês estão de brincadeira, né, cara? Estão de brincadeira. Alguém que tem, né, tem os vídeos mais ou menos do Pelé, veja, o Pelé fazia tudo bem feito, todos os fundamentos, direita, esquerda, cabeceio, o domínio dele era uma sacanagem. Aliás, eu aprendi a dominar no peito com ele. Eu costumava ver os vídeos dele, a bola vinha aqui e morria. Cara. Aí você vai, a referência que você vê é Zico. Eu comecei a jogar, era Zico, estourando no Flamengo, pelo amor de Deus. Alguém já viu alguns lances do Zico? Vocês estão brincando, né? Aí vem Maradona, esses caras meias da época, meias atacantes, que eram fenomenais. Faziam, né? Sem contar outros que muitas vezes não dá valor, mas aí você vê o Zenon, o Dicá, o Dirceu Lopes no Cruzeiro, meu Deus do céu. Futebol, quando fala era diferente ou não, mas você vê meia dúzia de jogadores no mesmo time, que você enumera. Aí você vai para o Flamengo, tinha o meio de campo Andrade, Adílio, Zico, meu Deus, o que é isso? Aí você veio para o Guarani, foi campeão brasileiro, era, Renato Permucho, Zenon e o Zé Carlos volante. Então, você vai em 10 times, tinha um meio de campo fantásticos, né? Então, complicado. É difícil. Hoje tem muito bagre aí. E aí, que o Pedro falou, né, Pedro? E ainda tem a questão do campo agora, né? Só tapete. Às vezes em quando eu vou comer aquele sanduíche do Luiz Miller lá no Rosário, aí eu vou ali ver o estádio, olho para aquela gramada e falo, não é possível. Se a gente com grama ruim fez o que fez, imagina lá com esse campo aí agora. O tal de Mazinho, o tal de Tiba, voava abaixo, Alberto, João Santos, vocês estão brincando, né? Mauro Silva, Ivair, olha o time que nós tínhamos. Sem contar a zaga ali com o Gil e o Biro, 2 laterais fantásticos, o Ney, o Júnior, todo mundo que tinha, e tinha reserva do mesmo nível, né? O Pintado, o Souza, o pessoal que entrava dava conta. Um grupo maravilhoso que nós tivemos, mesmo porque nós estamos falando de 90, né? Então, vamos lembrar dos guerreiros todos aí, que tivemos um elenco maravilhoso e como comentei, nós temos um grupo de WhatsApp, é fantástico, porque você recorda história que não dá para contar aqui, lógico, né? Mas quem viveu é maravilhoso. Aí depois, se vocês quiserem escutar umas conversinhas em off, é só me convidar para tomar uma cervejinha que a gente põe umas histórias mais... Assim. Aí tem umas histórias mais gostosas para contar, que aqui a gente não pode contar, né?
Vou aproveitar aqui para falar, o Miller falou do Restaurante Rosário, Restaurante Rosário que é nosso parceiro aí também, e tá tendo um sorteio de um Vanderlei Luxemburgo lá no nosso Instagram, que quando acabar a live aqui, a gente vai pro Instagram. Tô sem moral, hein? Tô sem moral, hein? Vai ter um lanche lá no Rosário, o Luiz Miller já também tem um lanche lá, muito bom, então... Quem estiver assistindo a live aí, vai participar lá do nosso sorteio, que daqui a pouco, quando acabar a live, a gente já vai para lá. Pode falar. Esses dias tem uns amigos lá de Campinas, que vieram de Campinas para cá só para comer o meu lanche, ó. Desse código. Olha só. É. Tanto que ficou famoso lá, o pessoal da Bandeirantes divulga bem o restaurante, né? E aí o pessoal veio conhecer. Isso é famoso no Brasil todo, né? Verdade, isso aí. Ô, Miller, mas deixa eu falar. A gente sorteou do Vanderlei, mas a gente tá sorteando de todos os jogadores, entendeu? Sim, a gente não esqueceu de você. Eu tô brincando, é que eu tenho royalties, né? Eu ganho royalties. Cada um que come lá, eu ganho royalties. Bom saber, então. Antes fosse, né? É isso aí. Viu? Vamos mudar de assunto aqui, então, um pouco, ó. Eu vou ler agora o comentário do Jamil. O Jamil mandou assim, ó. Grande Luiz Miller. Foi técnico do Atibaia há uns anos atrás, se não me engano, né? Quase consegui trabalhar com ele naquele time, que ele faz a correção de desequilíbrio musculares, na qual realizo no clube atualmente. Abraço ao Luiz Miller. Eu falando com o Luiz Miller aqui, eu não vi ele jogar, né? Não vi você jogar. Como você falou, a gente é juvenil ainda, não teve a oportunidade de ver jogar, mas eu vi você comandando o Atibaia, que é o time aqui da minha cidade. O Matheus também mora aqui, acompanhou o clube nessa época aí. Foi muito bom. O Alexandre, que é o presidente do Atibaia, ele esteve aqui com a gente também em uma ocasião, e eu falei para ele, não, eu peguei o Atibaia, eu não sofri, né? Eu peguei o Atibaia em 2014, quando você estava lá, que já subiu da Bezinha, então não teve aquele sofrimento de ver o Atibaia. O torcedor modinha. Uma fase boa. É o torcedor modinha, né? Peguei o Atibaia da Bezinha e já subiu. Como que foi essa experiência aqui no Atibaia, Luiz? Foi em 2014 que você chegou, né? Foi. 2014 a gente começou o trabalho com o Léo, era o Léo na época Sim. Como é que chama? Executivo de futebol, que se fala hoje, né? Isso. E o Léo me convidou, falando, preciso um cara mais rodado, experiente para poder chegar, precisamos subir, temos na época não era Alexandre, né? Era o Neno, né? O Neno que mora aqui em Bragança, né? Era o Neno o presidente, e aí com o Neno a gente subiu, e depois o Alexandre subiu. Como eu falei, eu não sei se já passaram, mas eu sou o treinador que mais dirigiu o Atibaia na história. Então, continua ainda. Tenho uma história legal lá, infelizmente as coisas foram evoluindo, tem que reciclar, tem que botar outros profissionais para trabalhar, mas perto de outros clubes da divisão, tem uma estrutura muito boa, o Alexandre dá uma condição muito boa para os meninos trabalharem, tem uma condição boa de trabalho lá no CT, na Casal, enfim. O grande senão, vamos dizer assim, é não ter Atibaia, né, cara? É não ter a cidade. Esse é um senão que eu acho que eu poderia até não estar numa situação acima, poderia até, de repente, ter chegado numa primeira divisão se ele tivesse uma cidade junto, né? A cidade apoiando, tendo estádio, né? E tudo isso, quando a gente teve o estádio lá, a gente fazia diferença, porque qualquer um sabe, você na sua casa, você se sente em casa, você faz diferença, e o futebol mais ainda, tem jogador que desenvolve melhor na sua casa, você na sua casa, você faz coisa que você vai no vizinho, você não faz, isso é básico, entendeu? Então na sua casa tem jogador que, né, joga, sabe os buracos, sabe os senões do campo, aquela coisa toda, então o que faz falta para o Atibaia, para evoluir, crescer como clube, é ter a cidade junto, é ter um estádio, para começar a ter, né, uma relação direta com um apego com a cidade e vice-versa, a cidade com o time, e aí crescer, porque, né, a Atibaia já teve lá para trás o time lá, mas depois, com um tempão sem, agora está voltando, e a cidade tem que voltar a gostar do futebol, porque tanto é que você é de lá e vem para cá, agora nem um tanto, mas na época do Bragantino, a gente conhecia um monte de gente que vinha para cá, né? A ideia, de repente, lá também ter um time qualificado para a região seria sensacional, né? Você ter dois times em uma divisão maior, perto um do outro, já, se bem que está numa A2, né?
mas para chegar numa primeira divisão, precisaria, assim, de um estádio e da cidade junto aí para galgar um pouquinho mais, né, os degraus aí de uma divisão. Com certeza. A gente falou com o Alexandre aqui, e o Alexandre já confirmou que 2022 já é para estar pronto o estádio ali do Atibaia. Tá tudo no planejamento, já tem o projeto pronto. E como você falou, é um ganho para a cidade. É muito ruim você ter que sair de Atibaia para ir jogar em Americana todo jogo. Tem um custo também lá que é muito alto, que ele falou para a gente. Então, claro. O Alexandre tem bastante ideia legal aí. Hoje o Atibaia voltou agora, né, na A2. Como perdeu no primeiro jogo, ganhou agora e tem mais um jogo contra o Juventus, não tem a oportunidade de classificar mais, mas também está sem risco de rebaixamento. Então, agora tem a Copa Paulista, mas eu estou vendo que acho que o estádio seria ideal para o Atibaia começar a deslanchar voos mais altos aí, que o pessoal que merece também pelo claro. Apoio do torcedor aqui. Então, muito legal o que você falou, 2 times da região aqui fortes, seria muito bacana mesmo. Certeza, isso aí. Acho que é isso que falta, né? A cidade começar a ter gosto, né? A torcer para o time da cidade. É isso que precisa. Agora fica para lá, para cá, o cara, durante a semana jogar em Americana, quem é que vai? Não tem, né? Todo mundo meio que tem trabalho, tem isso, tem aquilo, não consegue acompanhar. Fim de semana talvez vá um pouquinho mais. Eu peguei um pouco aí e peguei também jogando em Dayatuba. É duro. Dayatuba ia 4, 5 meninos lá da uniformizada, mas, pô, você não se sente em casa, né? Você, pô, vamos jogar em casa. Vamos jogar em casa. Não jogar, não. Vamos jogar no campo um amigo emprestou a casa dele para você ir fazer churrasco. É complicado, né? Complicado. Verdade, isso aí. Esperamos que esse projeto aí saia logo e que construa um estádio aqui na nossa cidade. Eu fico preocupado porque se você não tiver a parceria com a prefeitura, você não consegue, né? É difícil. Desde que eu estive lá, não senti confiança nessa situação. A prefeitura nunca apoiou e vai ter eleição agora, talvez alguém ganhe que possa dar uma... Mas eu estava lá ainda e já tinha projeto, já tinha aqueles negócios todinho no papel, estava lindo, o estádio ia ficar legal. Agora, por enquanto, é só papel. A gente tem que torcer para ter mais um time na região, né, cara? Bem ou mal, quem gosta de futebol, muitas vezes o Atibaia está jogando em casa ali, vem uma portuguesa que está na 2, vem um time Juventus, e muitas vezes quem gosta de futebol, de repente vai ver, né? Mesmo sendo de Bragança, por exemplo, né? Está na região, pertinho, vai lá assistir. E vice-versa, né? No caso, do mesmo jeito que o pessoal vai vir assistir o brasileiro aqui, em Bragança, lá também. Não é porque está em uma outra divisão, mas muitas vezes tem times de simpatia que o cara vai lá assistir, né? Sim. Verdade, concordo. Vai lá, Matheus, pode ir. E o Juventus é o próximo adversário do Atibaia até, né? E Também, aí você vê um grande exemplo disso. Agora na pandemia não, mas é um time que jogando na Javari tá sempre com o estádio lotado, Sim. Torcida em cima, né? Então faz a diferença isso. Muita diferença. Você vai jogar lá, você fala, meu Deus, hoje vai ser duro. Você vai levar tapa na orelha sentado no banco, vai escutar xingo pra caramba. O jogador já vai meio, né, inibido, vai pegar a bola na lateral já com medo, né? Então cria, né? É mais um dificultador no jogo que você vai jogar fora de casa, né? Que não é o caso do Atibaia. Quem vai jogar contra o Atibaia não tem dificultador nenhum, a não ser o próprio time lá dentro do campo. Agora fora, o ambiente, isso zero, né? Com certeza, tudo que for pesar a favor do time da casa e contra o time visitante é um fator a mais, né? Sim. Bom, vamos voltar um pouco a falar da sua carreira como jogador, Luiz. Aproveitar que a gente está falando aqui da Rua Javari, você está me devendo um canole, né? Quando tudo voltar ao normal, a gente vai lá assistir o jogo da Juventus e você paga um canole para mim. Da Juventus, não, do Juventus. A Juventus é só na Itália. O Matheus, aproveitando o assunto, esse foi um dos grandes fatores que a gente fez a campanha que fez nos 3, 4 anos aqui.
O pessoal vinha jogar aqui dentro, o pessoal falava, meu Deus, hoje nós vamos apanhar. Apanhar porque, em todos os sentidos, né? Porque aqui dentro pegava o Ivaí, o pessoal lá atrás, Gil Baiano, Birubiru, a marcação era pesada. E ainda o torcedor em cima, vibrando, cobrando. Um dos fatores que fizeram que a gente chegasse e ganhasse o que a gente ganhou foi o fator campo. Né? O pessoal vinha jogar, opa, se empatar aqui hoje, estamos felizes. Era complicado. Além do time ser muito bom, a torcida era junto, pressionava, essa coisa toda. O campo nunca foi lá aquelas coisas, a gente sabia os buraquinhos que tinha no campo, o adversário nem tanto. Então, são fatores que, né, o fator campo, o fator casa faz diferença no futebol, né? E vai continuar fazendo, né? Sim. E a torcida na época era muito corneteira, pegava no pé do juiz. Não tem diferença, é tudo igual. É tudo igual. Tudo igual. O futebol mudou, uma cornetagem. Agora tá pior, sabe por quê? Tem isso aí que nós vamos fazendo agora, tal de internet. Meu Deus do céu. Isso aí piorou pra caramba. Aí tá difícil, a cornetagem é grande. Antigamente você, pô, tinha lugar que você ia, ninguém sabia quem você era, né? Não tinha televisão pouco passava jogos de times menores, aquela coisa toda. A não ser quando jogou no Remo, no Sport, não, aí tinha, mas aí já tinha televisão passando. Agora, antes de 90, vamos dizer, para baixo, televisão quase não existia. Eu lembro que a TV Cultura passava jogo de domingo de manhã, 10 horas da manhã. Um jogo bem, como é que chama? Emblemático, vamos dizer assim. Eu lembro que a Cultura passou, que a gente subiu, jogo lá em Jaú contra o Marília. Marília perdeu o mando de campo. Inclusive, a gente ganhou 2-1, eu, inclusive, fiz os 2 gols. Então, ver como a televisão passava só a fase final, e mesmo assim, nos horários nada a ver, em canal de televisão que ninguém assistia. Então, você saía na rua, ninguém nem sabia quem era. Aí o cara falava, não, ele joga lá no céu. Hoje, rapaz do céu, o menino não pode nem ir no supermercado que já vem a corneta em cima. É complicado, não é fácil, não. A pressão hoje, eu imagino, o menino que tem um pouquinho mais de fama aí, ele não tem uma vida social. Acho que a vida social hoje deve ser complicada para esses moleques novos aí, com fama, em times maiores, onde a torcida cobra. Eu falo porque eu fico muito em Campinas, porque minha esposa trabalha em Campinas, eu fico Bragança, Campinas, Ponte Aérea. Rapaz, a torcida da Ponte do Guarani lá é terrível, cara. Aliás, eu passei por um aperreio, na época eu joguei na Ponte também, final de carreira também. Eles têm costume de querer bater em jogador, em qualquer lugar que você está. Então, não tem direito de nada. Você é um profissional como qualquer um. Você já imaginou eu entrar no hospital e ir lá bater no médico? Ele no meio de uma cirurgia? Como é que é isso? Vou pegar ele no carro ali, porque não me atendeu no consultório. Umas coisas que não tem nada. Futebol, ele dá umas margens aí para o cara achar que ele tem direito de fazer algumas coisas só porque o cara joga no time dele, né? Então, algumas coisas aí que não dá. O cara é um profissional e, acima de tudo, é um ser humano. Ele erra. Fazer o quê? É infalível. Né? Não é infalível. Uma hora ou outra o cara vai errar. Só que tem uns que dão azar de errar na hora mais importante, mas tem futebol sem erro, não existe gol. Sabia disso, não? Não é? Se ninguém errar, é 0-0. Porque a gente que está hoje, né? Tá tudo montadinho, ninguém erra, é 0-0. Tem o fator humano, o cara erra, o goleiro erra, rebate, atacante na cara do gol. Alguém viu aquele... Eu falo assim, nós, treinador, levamos a culpa de tudo. O City perdeu a semifinal, era a semi, né? Que o Stalin embaixo da gol errou o gol. Vocês chegaram a ver o jogo ou não? Sim. Vocês lembram? Aí como é que faz? O treinador teve aqui no Brasil também, um jogo que eu assisti, os caras perderam 3, 4 gols, aí na cara do gol, e no outro dia mandaram o treinador embora porque perdeu o jogo, mas foi quem? O Guarani esse dia perdeu 2 pênaltis, o cara perdeu 2 pênaltis, com um jogador a menos, perdeu 2 pênaltis, o treinador do Guarani, se não ganhar a próxima, tá fora.
Entendeu? Então, essa questão da internet, isso para quem trabalha no futebol hoje, eu sei porque eu sou treinador e muitas vezes a gente sente isso na pele, né? Porque muitas vezes o cara, a crítica, ela faz parte. Muitas vezes eu faço uma substituição que não deu certo. Porque uma coisa é você ler o jogo e ver o que está precisando. Eu preciso botar um menino mais rápido, eu preciso botar um volante um pouquinho para marcar mais, que o meu corredor está com deficiência de marcação. Você lê. Aí você fala, não, quem eu tenho de melhor é o fulano. Vou botar o jogador para fazer essa função. O cara entra e não produz. Aí o burro sou eu. Então, aí tem o ser humano que vai lá e não executa, não está num dia legal e não executa aquilo que você imaginou. Tudo que você viu no treino, você fala, não, agora vai encaixar aqui. Mas a execução não é a mesma. Esse é o problema, né? A gente vai comparar muitas vezes com a questão da aula, da escola, né? Muitas vezes você tem uma prova para fazer e você vai na prova, você sabe, só que chega na hora de dar um branco e você erra. Errou. A questão na prova foi mal na prova. E aí? É a questão do ser humano. Tem hora e tem momento, tem dia que você não está legal. E aí acontece tudo isso, né? Infelizmente, por isso que muitas vezes a forma das pessoas se dirigir e cobrar, eles vão para o lado particular. E aí que não pode. Pô. Eu sou um profissional. Você tem que me cobrar enquanto eu sou um profissional, não como ser humano. Aí já vai para o lado de família, já começa a ir para um outro lado que aí desvirtua, né, a cobrança do jeito que tem que ser, né? Certeza. Com certeza, inadmissível tudo isso daí. E quando que foi o auge da sua carreira, Luiz? O Matheus, ele teve alguns, né, alguns Altos e variáveis aí, baixos. como a gente falou, como ser humano, tem época que você não tá legal, você não tem time que você joga pra caramba, e tem dia, não dá para entender, até você mesmo, muitas vezes não entende como é que eu, joguei pra caramba aqui e lá não fui tão bem, né? Então tem muitos fatores que influenciam, né? Uma é o ambiente, né? Muitas vezes você vai num ambiente carregado, não tá legal, ninguém te trata, né? Por isso que a gente acha que muitas vezes jogador, por exemplo, um Messi, ele tá louco para trocar de time. Eu acho a maior besteira do mundo. Quando você tem uma identidade com o time, essa identidade ela vai demorar para qualquer time que ele for, por melhor que ele for, que ele seja. Até quando você conseguir uma estabilidade e as pessoas te respeitar nesse clube, você não pode trocar isso, nem que se for por dinheiro. É lógico que a gente fala, mas é lógico que tem hora que o dinheiro é tanto que você acaba, né? A não ser China, Coreia, Arábia, aí tudo bem, porque você sabe que agora trocar de time por trocar, até você conseguir essa moral, vamos dizer assim, que você tem num clube, é difícil. O futebol não vamos dizer assim, fórmula. Tempo. Você é uma fórmula básica, que deu aqui, vai para lá, porque tem muitos fatores, né? Como eu falei, a cidade, a sua família, de repente, não se adapta, aí você fica com pressão da família, pô, não gostei, né? Aí você lá dentro, você transfere para dentro de campo, você não desempenha, tá? Desculpa aí, mas agora vamos para a sua pergunta. A melhor fase, cara, eu acho que foi no Bragantino, porque aqui eu ganhei tudo. Apesar de eu ter ganho no Sport, apesar de ter ganho no Remo, mas o Bragantino foram 4 anos, né? E outro fator que também, de repente, leva a crer do Bragantino, que eu vim de uma situação de baixa, né? Eu fiquei 3 anos da Portuguesa, onde o último ano praticamente eu não consegui jogar, machuquei, demorei para voltar, quando eu voltei não consegui jogar, e aí eu acabei saindo. Quando eu vim para cá, né, eu tive que dar um upgrade, vamos dizer assim, na carreira, e graças a Deus consegui. Então, acho que foi um dos momentos mais importantes aí da minha carreira. Como eu falei, teve uma época do início na Portuguesa muito boa também, que eu tive um desempenho muito bom na Portuguesa. Aí depois eu tive aqui no Bragantino, fui para o Japão, teve uma fase muito boa no Japão, que a gente conseguiu ser campeão lá. O time nunca tinha sido campeão. No Remo e no Sport, uma sequência aí muito boa. Então são 3, 4, 5 etapas de uma carreira praticamente de 20 anos, né? Que teve intercalados, né? Uns 2 anos não tão bons, depois fazia 3, 4 anos bons, aí fica. Mas desse tudo aí, eu acho que pelo tempo, né? De 88 até praticamente 91, o Bragantino foi nessa fase aí, onde que
e basicamente, se você for ver, é o ápice da carreira do jogador, né? Entre 25 e 30 anos. É onde você fisicamente tá voando, você já tem a experiência, já correu, já tem mais de 6, 7 anos de profissional, então você já tem, né, a malícia da carreira. Então é uma idade que você consegue realmente botar tudo que você tem de melhor aí na sua carreira, né? Vitor, O Pedro pode fazer a pergunta aí, depois eu. Vou perguntar minha última aqui, daí eu passo para o Vitor já encerra. Eu pergunto para os jogadores aqui, ô Luiz, quando a gente faz essa resenha, quem que é a referência, né, para eles, quem que é o ídolo deles. Perguntando para você, lá no teu início de carreira, lá no São Paulo, quem que era um ídolo para você? Quem que era a sua referência nessa época aí? Rapaz, eu comecei, não sei, vocês agora não tem mais isso, mas na minha época, quem gostava, eu era mulher que jogava pelada nos campinhos, na grama, na terra, enfim. E lá eu nasci em Concórdia, Santa Catarina, e lá era Grêmio e Inter só. E eu acompanhei aquela fase do Inter que ganhou 8 campeonatos gaúchos seguidos, depois foi campeão brasileiro, e tinha Falcão, por exemplo, que não precisa nem falar. Mas o que mais eu gostava era que também, na época que eu comecei a entender futebol, tanto entender que eu tinha, desde o número 1 da revista Placar, eu tinha todos os postos no quarto, assim, todos os times daqui que saíram na revista Placar, na parede do meu quarto, tanto que eu era aficionado pelo futebol. E dentro dessas, na época, apesar de não ter muita televisão, mas tinha revistinha para a gente ler e acompanhar, né? E um dos que foi o ídolo maior aí de todos esses aí. O Pelé não, porque o Pelé já tinha parado. O Pelé parou em 74, né, se eu não me engano. E aí eu já tinha 12, 13 anos e já não vi ele jogar. Mas que eu vi jogar e começou a televisão a passar um pouco mais foi o Zico. Com certeza foi o Zico que é o ídolo maior aí da minha juventude, que eu acompanhei pra caramba. Eu gostava tanto, eu comecei a gostar tanto de futebol, que é uma passagem bem, bem interessante. Meu pai, quando eu tinha 13 anos, vou dizer assim, me levou para assistir um jogo histórico, Seleção Gaúcha contra Seleção Brasileira, no Beira-Rio. Tinha mais de 90 mil pessoas. Sabe quando foi o jogo? 4-4, imagina. Um moleque de 13 anos ia assistir um jogo desse, 4-4, aquela multidão, você fala, ali iniciou a paixão, né? Aí você fala, meu Deus, isso é o que eu quero fazer, né? Aquele ambiente, aquele negócio. Aí começou, aí dali para lá comecei, meu pai apoiando sempre, meu pai me levava para os campinhos de fazenda, ficava me treinando, me cruzava a bola, eu chutava. Aí começou a paixão aí, e nessa época a gente acabou, o Zico no auge dele, né? Acho que foi o ídolo maior aí dessa fase, né? Bacana, bacana. Primeira vez, né, que alguém fala o Zico aqui, talvez seja porque o resto não viu, né, o Zico jogar. Exatamente. Jovem, né? Mas legal aí, falou. Porque era a característica muito parecida, né, com a minha. A gente se moldava, tentava fazer igual, aquele negócio de referência, né? Via ele fazer um gol, aí no outro dia ia lá tentar fazer. Aquilo que a gente fala hoje, né? O menino na base tem que ter uma referência lá em cima. A hora que ele sobe, ele começa a treinar junto. Aí como é que você fez aquilo? Vê o cara fazendo o jogo, aí chega no outro dia, vai lá, como é que você fez aquilo? Me ensina. E aí começa, né? A evolução dos meninos. Começa a copiar, a imitar, a querer fazer igual o cara que tá, o grande referência dele do clube que tá acima dele, né? É Verdade. isso aí. Isso mesmo. Vai lá, Vitor. Aproveitar aqui, infelizmente, já estamos chegando ao fim da nossa resenha, né? Miller, a gente vai ter que marcar uma parte 2 dessa resenha, porque tá. Vamos lá. Sensacional. Eu sei que hoje é sexta-feira, vocês estão querendo quebrar, né? Mas não pode, né? Tá uma pandemia, hein, velho? Cuidado pode. Aí, hein? Em casa. O Vinícius tá querendo ir dormir. Tá bom. Infelizmente, já tá chegando ao fim. E eu vou da época de Bragantino, né? Vi que o Cláudio de Moraes aqui falou para você falar como que era o vestiário aí daquela época. Essa é uma diferença do futebol, né? Hoje em dia a gente vê. Eu sou treinador,
E a gente vê, hoje a preocupação é diferente, né? Hoje acaba, o menino vira as costas e tchau, não tem contato, não tem troca de ideia com o companheiro. O que nós mais fazíamos na nossa época, acabava treino, ou você sentava no vestiário 1 hora, 2, conversando com meia dúzia, ou você sentava no campo mesmo e ficava trocando ideia, né? Trocando, e ali que começava você criar situações, criar jogada nessas conversas, né? Além da parceria, de brincadeira, aquela coisa toda, tinha muito mais troca, né? Por que você não fez isso? Por que você fez aquilo? Pô, quando você pega a bola aqui, eu vou fazer a movimentação assim, vou fazer assado. Isso acontecia muito no vestiário. Hoje não. O menino vai e já, opa, deixa eu ver qual foi o bagacinho que me ligou aqui, deixa eu ver para onde eu vou, onde que eu vou fazer a sobrancelha, onde eu vou cortar meu cabelo. O foco, aqui eu vou falar assim, o principal, o foco não é mais o principal, o futebol. Infelizmente. O foco do atleta profissional hoje não é mais a profissão, né? O foco são outros desvios, né? É lógico, juventude não tem que fazer, mas você é um profissional. Por isso que não é fácil ser atleta profissional de futebol, porque a melhor parte da sua vida, você tem que abdicar de muita coisa boa. Ou você é atleta ou você não é. Não é fácil. Tem um monte de jogador muito melhor do que eu que não virou atleta, não virou jogador, por quê? Ele quis aproveitar a coisa boa da idade também. Não dá para fazer os dois. Não dá, infelizmente não dá. O seu material de trabalho é o seu corpo. Não dá para você ir todo dia dormir 3, 4, 5 horas da manhã. Né? Pô, é o que eu falar para você. Quer namorar? Pô, e daí? Vai no motelzinho, fica até umas 10 horas, dorme até às 7, no outro dia você está inteiro para jogar, para trabalhar, para treinar. Você não precisa ficar a noite toda. Dá para fazer, dependendo do dia, dá para fazer. Mas eles querem fazer sempre, todo dia, aí não vira atleta, aí não é jogador. Porque jogar, ainda mais hoje, que a questão física é primordial. Se você não tiver condicionamento físico, você não joga. Por melhor tecnicamente que você for, você não joga. Né? E, infelizmente, o jogador hoje prioriza essas situações. Aí vai, né, o foco, né? Grande preocupação dessa garotada que vai vindo hoje é o foco. Eles focarem e eles entenderem que eles são atletas profissionais. Né? Aqui em cima, os times grandes, por isso que a internet tem um lado ruim, mas tem um lado bom também, porque muitas vezes a internet poda muito essa questão hoje da questão social, né? Então os moleques se cuidam muito mais nessa questão lá em cima. Agora, nos níveis aqui embaixo, onde eu trabalho, a molecada não quer nem saber, que ninguém sabe quem são, e aí eles querem usufruir tudo que a juventude tem de bom. Não dá, infelizmente não dá. Né? Não que eles não possam fazer, mas a intensidade e a quantidade tem que ser menor, infelizmente tem que ser menor. Ou ele não queira ser jogador, queira, né, viver a vida como um bom vivant, ou a vida fornece de bom, sendo um profissional de outra situação, né? E o relacionamento de vocês naquela época aqui, 90, 91, com a imprensa de Bragança? Como que era? Cara, sensacional, vamos dizer assim. A molecada, eu, o Ney, o Ivair, o Souza, nós éramos um pouco mais velhos, com a garotada que estava vindo, né? E a gente controlava muito isso, mas eles tinham o escape deles, né? Namoradinha, de vez em quando ia quebrar ali, tinha o Costelinha na época, não sei se vocês já viram falar, tinha um barzinho dentro do lago, do lago ali do Tabuão, ficava lá dentro. Você queria achar jogador na época, era só ir lá. Eu também muitas vezes ia, mas eu ia como a gente era casado, a gente ficava meia horinha, tomava uma cervejinha e ia para casa. E a molecada não. Todo mundo sempre gostou, mas tudo tem seu momento, a sua hora. Então o relacionamento era muito bom por isso. A garotada respeitava muito a gente e a gente tentava controlar assim, ó, hoje dá, hoje não dá, ó, libera geral, né? Vai cada um, porque a gente também, né, cobrava. Então isso que muitas vezes no clube de futebol hoje mudou. Ninguém tem muito mais essa questão de cobrar, segurar um pouco mais a molecada, porque a molecada vai ter as coisas fáceis na mão, se não tiver alguém para segurar, ele vai. Então, muitas vezes acontece no grupo, não ter mais a situação do respeito, respeitar um pouquinho mais as pessoas, né, que têm
um pouquinho mais de idade para, né, passar um pouquinho mais dessa vivência de saber qual é a hora, qual não é a hora, porque na hora do vamos ver, na hora dos 90 minutos lá dentro, um tem que puxar para o outro junto. Tá todo mundo no mesmo barco, que a gente fala. E se o cara foi e quebrou a noite, lá vai chegar numa hora que a perninha bambeia. E aí é você que está envolvido na mesma situação. Então, nós tínhamos naquela época, tudo bem, você vai, mas no domingo você vai correr para ganhar. Se não correr, você está fudido, né? Aquela história. Se não correr, você está na nossa mão aí, você vai. E aí continuava. E essa cobrança, muitas vezes, que mantinha o nível de atuação de todo mundo no mais alto nível aí, como a gente fala, né? Hoje, infelizmente, a coisa mudou um pouquinho. Esse relacionamento aí de vocês, tem como você contar uma história, uma resenha? Porque a gente sabe que o Luxemburgo, ele sabia que os jogadores ficavam na praça, ele ia atrás dos jogadores lá na praça, né? Essa história é famosa, né? Já falaram aí em televisão, já falaram. E o Vanderlei, na época que ele veio para cá, ele trabalhava com carro sinistro, né? Ou ele tinha uma empresa que comprava carro de sinistro, roubados ou batidos, e revitalizava e vendia. E nessa ele vendeu o carro para uns meia dúzia. Até eu comprei um Santana. Até eu comprei um Santana dele na época. Então, ficava muito mais barato. Vendeu uma Paraty para o Gil Baiano, a Paraty andava de lado, assim, toda torta. Aí comia pneu só do lado. Mas o que está acontecendo aí? E nessas aí que você falou, ele tinha um Landau. Lembra Landau? Vocês chegaram a conhecer Landau, não? Galaxy enorme, tinha um gigantesco. E virava e mexia, no final do dia, na noite, ele dava o rolê dele na praça para ver quem é que estava por lá. E aí a molecada já ficava de olho. A hora que ele embicava na curva ali da praça, todo mundo... Olha o homem chegando, homem. Não tinha como ver, o carro era gigante, enorme. Olha o homem. E fazia aquele... Todo mundo um para cada canto. Opa, voa. E outras histórias mil que tem aí, em cima do próprio Vanderlei, questão que ele fez jogador que tinha moto vender, que não aceitava jogador que tivesse moto, por causa do perigo, né? O perigo de você bater, cair, enfim, é o seu corpo que está ali, né? Ele fez jogador, o Mário e o próprio Júnior, acho, tinham moto na época, ele fez vender, porque não queria correr o risco de alguém, né, desfalcar o time, enfim, tem mil e outra. Teve reunião em 88, o nosso atual prefeito, Jesus, teve um dia lá que tivemos 5 horas de reunião, sentado no vestiário, você imagina? Tem história do Aldo Bragantino, viu? Bragantino tem história. Por isso que eu falo, qualquer dia me convide, a gente toma uma cervejinha, e aí fica mais fácil. A gente vai marcar assim, a gente vai marcar esse encontro aí, quem sabe uma resenha presencial, né? Também pode ser. E também a gente tem muita gente em Bragança, né, daquela época, o Gil, o Alberto, o Adãozinho, tem um pessoal que a gente tem uma peladinha aí, não está tendo mais, mas tem. Como não dá mais a peladinha, começamos a jogar futebol, então, vira e mexe, você está com o pessoal aí, para não perder o jeito, senão, já pensou? A idade está passando e a gente sem fazer atividade, a gente morre, né? Então tem que ter. E mais do que atividade é a resenha, depois é gostoso. Recordar recordar é viver, que a gente fala, né? Sim, Luiz. Então, a gente só tem a agradecer a você por essa resenha. Foi uma oportunidade muito boa para a gente aqui, conhecer um pouco mais de você, ouvir as histórias que você aqui contou para a gente. E a gente agradece pela atenção que você deu para a gente hoje. Tranquilo, Vitor. Obrigado pela oportunidade aí, será um prazer. Na hora que tiver uma folguinha aí, é só me dar um alô um pouquinho antes aí, para a gente encaixar os horários sem problema nenhum. Tá bom? Vamos dar um alô para você. Vamos lá a gente ir na Rosário comer o lanche lá, Luiz Miller, hein? E tomar uma. Boa. Manda o royalties depois para mim também, né? Legal, o Matheus e o Pedro aí, boa sorte pro Atibainha lá, para ver se eu começo a subir, né? Quem sabe um dia a gente volta a trabalhar com o Alexandre lá. Não é fácil não, mas quem sabe, né? Beleza, pessoal? Abração a todos, tá? Boa noite aí. Valeu.
Então tá aí o Luiz Miller. Opa, então tá aí o Luiz Miller, batendo um papo com a gente aí. Como o Vitor falou, é tanta história, a gente vai tentar marcar com ele uma próxima vez aí, ou até um vídeo aí pro canal no YouTube, não sei, a gente vai ver com ele depois. Tem bastante história para contar da época. Tinha mais perguntas pra gente fazer, mas a live fica muito estendida, então a gente vai chamar para uma próxima oportunidade. E desde agradecer a todo mundo que participou, comentou, enfim, é isso. Sim, é isso aí, nossa 17ª resenha, né? E semana que vem a gente vai voltar, certamente, com um novo entrevistado, né? Então, Pedro. É isso aí, agradecer a todo mundo que participou aí, pessoal de Bragança em peso aí comentando na live, né? Legal, hoje foi legal. O Luiz Miller também, super carismático aí, aceitou nosso convite aí de bate-pronto. Tem bastante história legal aí, então foi muito bom esse bate-papo que estará no YouTube daqui uns dias, né? O vídeo lá no YouTube completo, né, Matheus? Isso aí. Semana que vem, mais uma resenha. E deu para ver que o pessoal de 90, além de bom de bola, é bom na resenha também. Sim, Pessoal sim. super simpático, sempre disponível para trocar aquela ideia do nosso timaço de 90. E semana que vem vamos estar com outro craque. Então é isso aí, então. Valeu, rapaziada. Abraço para vocês aí e boa noite. Valeu, boa noite. Semana que vem a gente volta, hein?